Olá, meus amigos, que Deus les bendiga. Estamos aqui para dar sequência no nosso podcast sobre o Sermão del Monte. Sempre estou falando ao princípio para deixar-lhe claro, é a base de nossa fé. Jesus aqui nos deu os pilares onde nós devemos apoiar nossa fé e saber que tipo de comportamento, como devemos actuar ante várias situações de nossa vida. Inclusive, se você não ha visto os anteriores, você deve dar uma repassada aqui em nossa página para que você possa, assim, aprender todo o que Jesus nos vem orientando. E no dia de hoje, nós vamos estudar essa parte que diz, capítulo 5 de São Mateus, verso número 21. Ponga atenção nesse detalhe, que é um detalhe importante. Jesus diz assim: ustedes han oído que se digo a los antepassados, não matarás, e qualquer que cometa homicídio será culpado ante la corte. Pero, eu les digo que todo aquele que esteja enojado com seu irmão será culpável ante la corte. E qualquer que diga insensato a seu irmão será culpado ante la Corte Suprema. E qualquer que diga idiota será merecedor del inferno de fogo. Meu amigo, minha amiga, ponga atenção nestas palavras, porque eu sei que isso deixa muita gente de olhos bem abertos. Porque via como a lei mosaica, quando Jesus disse que nós escutamos de la lei mosaica, digo que não matarás. Não matarás. E qualquer que cometa o homicídio será culpável ante la corte. Era a lei de Moisés, era o que a lei mosaica dizia. Mas Jesus, ele foi mais adiante. Jesus dijo que aquele que esteja enojado com seu irmão será culpável ante la corte. Escute isso. Quizás você diga assim: então, o bispo, eu, se me enojo com uma pessoa, eu corro o perigo de perder minha salvação. O que Jesus estava querendo dizer é quando você guarda esse ressentimento, quando você guarda um rancor, quando você passa a ter hasta ódio de uma outra pessoa. Então, se bem aqui Jesus, ele está mostrando que a graça, estamos bajo a graça, ela tem muito mais exigência que a lei. Porque a graça exige que eu não guarde enojo. Eu me posso enojar por uma situação, evidentemente, você vê uma coisa errada, você vai sentir enojo. Só que você se enoje naquele momento e depois assunto resuelto. Você não queda mais guardando aquilo. É um assunto passageiro. Foi uma questão de momentos. Você de pronto se enojou porque uma coisa estava maleta, você se enojou porque uma pessoa de pronto lhe isso algo. Então, se naquele momento você sentiu aquele coragem, pero imediatamente você já entra em razão, não se deixa guiar por las emoções, e você disse: ó Deus, perdona-me e também perdona fulano. Ou seja, imediatamente você está livre de qualquer culpa ante Deus. Mas o problema é quando você se enoja, e esse enojo lhe leva a coisas piores, porque você vê, ele disse: ele que esteja enojado contra seu irmão será culpável ante la corte. Aí ele disse: qualquer que diga insensato a seu irmão será culpável ante la Corte Suprema. Ou seja, de um enojo, você já passou a uma ofensa. Você já passou a ofender a la persona, a chamá-la de insensata. E aí Jesus sigue: e qualquer que diga idiota será merecedor del inferno de fogo. Você vê como ele enojo, ele vai subindo as escalas? Como vai subindo os escalones?
Porque primeiro começa com enojo, aquele momento de raiva. Mas depois ele se converte em uma coisa personal. E você começa a querer ofender aquela pessoa que lhe causou ele enojo. Então você chama ela de insensata ou nécia. E Jesus chega a dizer, quando a pessoa disse idiota, essa pessoa é um idiota, essa pessoa é um... enfim. Aí você já passou de la raya. Aí, meu amigo, minha amiga, mostra um coração que está contaminado por la rabia, por el coraje, por el ressentimento. E o pior, sabe que é? É que ao dia seguinte a pessoa continua com esse enojo. E ela continua falando mal de essa pessoa que lhe enojou. Ela lá chamou de insensata, ela lá chamou de idiota. Ao dia seguinte, ela vai a sembrar esse pensamento em outras pessoas. Porque ela vai dizer, aquele fulano é um idiota, aquele fulano, ele só hace tonterias, ele é um estúpido, ele é um nécio. Ou seja, aquilo que aparentemente era apenas um momento de raiva, não, ele se convertiu em algo mais grande. Por isso que Jesus dijo que quem chega a esse extremo, a esse ponto de chamar a alguém de idiota, é porque a pessoa já não está mais apenas com um enojo, ela já está com um coraje. Então, se o coração de ela já é um coração contagiado, contaminado, e que vai contaminar a outros. E por isso Jesus digo que essa pessoa será merecedor do inferno de fogo. Veja, meu amigo e minha amiga, o cuidado que nós outros devemos e temos que ter. Cuidados com suas reações. Como seres humanos, nós outros temos esses momentos de raiva. Até o apóstolo São Pablo, ele orientou, ele falou, já no livro de Efésios, ele disse, airaos, pero não pequeis. Ou seja, airaos. Ou seja, qualquer ser humano pode ter esse momento de enojo. Nada é perfeito. Todos podemos ter. Jesus teve um momento de enojo, de raiva, de coragem. Jesus teve. Se acorda quando ele entrou no templo e encontrou a los tipos que estavam aí fazendo comércio, negócio dentro do templo? Jesus agarrou um azote e Jesus les azotou e volteou as mesas e les chamou a atenção. Ou seja, houve um momento que Jesus se enojou. Mas Jesus não os chamou de idiotas. Jesus não os ofendeu. E nem tampouco ao dia seguinte Jesus estava todavia enojado ou airado com eles. Foi aquele momento que ele viu uma coisa errada dentro da casa de Deus. Ele não podia admiti-lo. Então ele teve esse momento de ira, como qualquer ser humano pode tê-lo. Por isso está escrito, airaos, pero não pequeis. Quando é que a ira passa a ser um pecado? Quando eu la guardo. Quando essa ira me hace tomar decisões impulsivas. Quando esse momento de ira me hace ofender ao outro, me hace agredir ao outro e, ademais, me hace disseminar, me hace esparcir malas ideias contra aquela pessoa. E eu creio que você já, de pronto, em algum momento, você passou por isso. De que alguém, porque tinha um coraje hacia outra pessoa, vino e lhe falou mal dessa pessoa. E de pronto você começou a condenar aquela pessoa, não por sua própria opinião, mas porque alguém que estava enojado, alguém que teve um problema com aquele fulano, lhe trago o que havia passado. E hasta você cometeu o erro de dizer, não, realmente este fulano é um idiota, realmente esse fulano é um estúpido. Você pecou, porque você se deixou guiar por lo que o outro lhe envenenou. E esse é o problema. Por isso que Jesus, meu amigo, minha amiga, nos dá essa ensinança. Então, repito, todos podemos ter um momento de ira por alguma situação injusta,
por alguma coisa errada que veamos. Então, se isso causa ira, isso causa furor em qualquer persona, pero não nos deixa guardar isso e muito menos nos hará tomar uma decisão impulsiva ou precipitada, e nem tampouco nos hará contagiar a outros com nossa ira, falando mal em contra de uma determinada persona. Tenha cuidado com isso, porque todo o que você siembra, você cosecha. Então, muitas vezes, uno não sabe por que eu não consigo ter o Espírito Santo, por exemplo. Por que eu não recebo o bautismo com o Espírito Santo? Se eu trato de viver uma vida recta, eu trato de fazer as coisas bem, mas muitas vezes você está guardando dentro de seu coração esse enojo. Você está guardando dentro de você esta ira. De pronto você está falando mal de seu irmão, de outra persona, condenando. Então, meu amigo, minha amiga, arrepienta-te de isso. Libera-te de isso. Porque esse é um veneno para a sua alma e para seu coração. Por isso, o melhor que você hace é que quando haja esse momento em que você se sienta airado, que você se sienta enojado, você não hable com nadie. Entra ao quarto, entra ao banho, dobra sua rodilha e ore. E pida, Espírito Santo, quita-me esse enojo, quita-me essa ira. E eu perdono essa pessoa que me ha hecho isso, perdona-la, Jesus. E não me diga difamá-la, não me diga pecar com meus lábios, para que eu não corra esse peligro de ser merecedor do inferno de fogo. Medite sobre isso, cuide disso, não cometa esse erro, não seja impulsivo, cuidado com os impulsos, cuidado, sepa controlá-los. O Espírito Santo nos dá essa capacidade, este domínio próprio, para que não vengamos passar-nos, para que não vengamos passar-nos de la rádia, como todos os incrédulos lo hacen, que passam de la rádia e acabam cometendo coisas atroces. Então, eu les dejo a meditação de hoje, e amanhã nós vamos estar aqui uma vez mais para seguir nossa meditação. E amanhã eu vou falar sobre ofrenda. Já devo a ideia para o que haremos e hablaremos no dia de amanhã aqui em nosso podcast, uma vez que esse é um tema bastante assim polêmico. Eu aproveito já para adelantar que amanhã eu vou falar sobre ofrenda aqui em nosso podcast. Ok? Vou terminando, pero se você todavia não está inscrito aqui no nosso canal, você pode inscrever-se aqui no canal. Você que me está vendo aí por YouTube, aqui tem a campanita onde você pode aí poner lá para notificações. Quando eu haga um vídeo, quando eu haga uma live, você já pode estar aí para poder escutar o que estaremos falando e orientando. E les envio um saludo. Pero amanhã nos encontramos aqui com mais um podcast falando sobre isso. Sermão del Monte. Nos vemos.